Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês de suculentas prolíficas. A maioria é de fácil cultivo, acho que só uma que é de difícil cultivo, tá? Se você já gostou do tema, deixa o like, inscreva-se no canal, me siga lá no Instagram, eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? A primeira colônia que eu vou mostrar para vocês hoje é uma que eu nem esperava que fosse virar colônia, que é essa plantinha linda aqui, ó, que eu comprei como Blue Feather. Essa planta, quando chegou, eu plantei ela num vaso pequenininho, cor de rosa. Esse aqui, ó, plantei nesse vaso aqui, ó. Daí agora eu troquei ela para esse vaso maior, porque ela tava muito, mas é muito brotando. Olha só quanto broto que tá dando embaixo, ó. E ela começou a florir loucamente, olha só. Que gracinha. Olha aqui mais brotos, tá vendo? Como ela começou a crescer muito, aí eu troquei ela para esse vaso aqui maior. Tá vendo que tem bastante brotação? Achei muito prolífica essa plantinha, gente. Essa aqui eu tô com ela desde novembro de 2021. Ela pegou então a chuva. Eu não tenho certeza se ela é a Mr. Combs que tem lá na Crassulace. Eu vi no Facebook uma pessoa comentando que era a mesma planta. Eu achei pela foto muitíssimo parecida com essa Mr. Combs, tá? Eu achei de fácil cultivo até agora, tá? Não tive problemas, não fungou. Fica aqui nesse local, então ela pega... Agora no inverno ela tava um pouco menos, né? Pegou menos sol, mas ela deve pegar mais 6 horas de sol por dia, tá? Meu clima é ameno. Reprodução dela, então, até agora, ela mesma tá se reproduzindo sozinha. Não fiz corte, não tentei por folha, não fiz nada. Ela mesma foi se multiplicando. A segunda que eu quero mostrar é essa linda aqui, que é a Pérez de la Rosia. Eu já mostrei ela num outro vídeo em que ela tava bem menorzinha, gente. É muito linda essa planta. Ela é muito compacta. Olha só como que ela é bonita. Ela é uma rosinha bem perfeita, tá vendo? Olha que coisa linda isso. Olha, ela encheu isso aqui muito rápido também. Eu ganhei, essa aqui veio de brinde. Veio de brinde lá da Telhado Verde Suculentas, da Patrícia. Ela tem um site, tá, gente? Para vocês saberem. Ela é aqui de Minas e ela vende suculentas. Essa daqui veio dela. E ela mandou essa daqui de brinde para mim. Porque eu tinha perguntado se ela tinha para vender e ela não tinha. Então ela mandou só uma cabecinha. E olha o tanto que essa planta cresceu. Ela deve ter um ano comigo aqui. E ela encheu. Eu já tô fazendo mudas dela em outros vasos. Porque é super de fácil cultivo, tá? Essa aqui também é muito fácil de cultivar. Não dá problema nenhum. Mais uma prolífica de fácil cultivo. É essa daqui, olha. A Joyce Tullow Variegata. Olha o tanto que ela brotou. Olha a coloração maravilhosa dessa planta, ó. Eu fiz corte, tá? Nessa daqui eu fiz corte uma única vez. Veio, quando eu comprei, eram três pezinhos, tá? E olha como que ela já aumentou bastante. Então eu cortei, tá vendo, ó? Eu fiz um corte aqui, tem um corte aqui e tem um corte aqui, ó. As 3 cabeças que eu cortei. Aí brotou na base tudo isso aqui. E aqui é uma cabeça e aqui é a outra cabeça.
Essa planta também eu achei muito prolífica, tanto ela normal quanto variegata. Essa planta eu acho que ela é híbrida da Versadense, salvo engano é híbrida dela, tá? Eu vou mostrar para vocês a outra muda que eu fiz para Paula e eu vou mostrar para vocês. Gente, ó, essa aqui é uma muda que eu tô fazendo para Paula e olha lá, já tem brotação lateral. Olha que planta mais fofa e prolífica. Muito fácil cultivo essa daqui também, gente. Vale a pena vocês procurarem. Tem a versão dela normal, sem variegação, que eu tenho ela aqui, ó. Ó. Lembra muito a Versadense, ó. Tá? Olha que gracinha. Também brota muito embaixo. Olha ali embaixo, ó. Tá? Linda planta. Dá uma floração, é igualzinha a Versadense, né? A floração dela. A quarta suculenta que eu considero muito prolífica, eu pelo menos considero, é essa daqui, a Blue Bean. Essa daqui, gente, ó. Essa aqui é um sonho de planta. Muito bonita, azulada. Uma planta que deve ser cultivada com sol bem filtrado ou somente com sol da manhã, meio período de sol. Uma planta que quando é pequenina, mudas pequenas, sente muito mesmo o sol forte, corre o risco de perder a planta se vocês deixarem ela no sol de queimar, sabe assim, muito forte, ela não aguenta. Agora, aqui comigo, gente, que meu clima é ameno, enquanto ela tinha só 2, 3 cabecinhas, muda pequena, nossa, ela não gostava não de ficar no sol. Aí eu colocava só no sol da manhã, o sol do verão. Agora, no inverno, olha o quanto que ela fica compacta e bonita essa planta aqui. Sabe? É um encanto, né? Essa brotação farta na base se deu, eu acredito que porque eu coloco o osmocote. Eu sempre coloco pelo menos uma vez ao ano o osmocote e aí só vou recolocar na próxima estação da primavera. Geralmente eu faço assim, tá? Uma vez ao ano. É um osmocote que dura por 5 meses somente. No inverno não precisa você estar adubando, então eu não renovo. Só renovo para plantas que estão em atividade no inverno e para plantas que eu estou replantando. Mas, de modo geral, a adubação eu faço sempre na primavera, tá? De modo geral. Uma ou outra que eu faço a adubação separada. Mas essa aqui, gente, ó, prolífica também. Eu fiz brotação por folha. Acreditem vocês que eu consegui 2 mudas por folha. Mas são mais frágeis, devem ser todas sendo cultivadas na sombra até atingirem a fase adulta. Agora, se você cortar um toquinho, um cabinho desse aqui, ó, corta essa cabeça junto com esse tronquinho, todas elas pegam. Só não pode deixar no sol. Enquanto não pegar direitinho, deixa só no solzinho da manhã, tá? Observa bem sua planta para você não ter o risco de perder. Pelo menos a minha aqui eu cuido assim, com sol moderado no verão e no inverno eu tô cultivando aqui com um sol de 5 horas no inverno, que o meu inverno aqui também é bem moderado, né? As temperaturas aqui estão na faixa de 5 graus à noite, 22, 23 graus durante o dia. Outra planta que eu estou considerando uma planta prolífica é esse aqui, ó. Essa aqui é uma planta mais lenta, tá? É uma crassula marmeriana, né? Ela fica pendente, ó, que gracinha. Agora, no inverno, ela cresceu bastante e ficou bem cheia. Ela também teve, ó, tronquinho seco durante o período de chuvas.
Eu cultivava ela com bastante sol, só que ela não crescia, gente. Aí o que eu fiz? Eu mudei, comecei a diminuir o sol dela, passei ela para meio período de sol, né, de inverno. Aí eu percebi que ela cresceu mais, brotou mais, né? E aí eu achei que ela prolífica por causa disso. Não sei como é que vai ser no verão, eu não tenho certeza da dormência dessa planta aqui. Mas eu gostei muito que ela se desenvolveu agora e cresceu esse tanto, ó. Porque eu tinha comprado ela bem pouquinho, umas 4, 5 torres. E agora ela encheu o vaso, olha que gracinha. Acho linda essa planta, gente. Só cuidado com ferrugem, tá? Elas gostam de ferrugem. Então, durante o período de chuva, se puder proteger, eu acho melhor. Sexta plantinha que eu considero muito prolífica é essa daqui, a Graptoveria jadeíta. Olha a coloração maravilhosa que essa planta tá hoje. Essa é uma planta, gente, que não gosta de excesso de umidade. Se ficar na chuva, ela acaba melando bastante. Você tem que ficar limpando bastante as folhas antigas para que ela não venha a fungar, a melar demais. Você vai perder rosetas durante o período de chuvas se você cultiva no tempo como eu, tá? É uma planta que fica muito bonita, né, nessa época do ano, por conta dessa coloração maravilhosa, ó. Quando ela pega menos sol, ela fica bem verdinha. Vou mostrar para vocês. Um vasinho que eu fiz com essas suculentinhas assim, ó, que ficam caindo. Para você fazer muda, é só destacar isso daqui e plantar. Se você não quiser destacar, só encostar no substrato, ele já vai enraizar. Essas assim, por exemplo, que estão por cima do substrato, olha, ó. É só fazer isso aqui, ó. Pegou isso aqui, encostou no substrato, ele já pega. Essa é uma planta muito prolífica por conta disso. Só não gosta de excesso de água. Essa não gosta de excesso de água, tá, gente? Ela mela fácil, fácil mesmo. E ela mela as folhas de baixo, né? Essas folhas secas aqui, ó. Aí acaba perdendo a planta por conta disso. Mas olha a beleza dessa suculenta. É uma das mais belas suculentas que tem, né? Eu acho. Porque a roseta dela é muitíssimo perfeita. Eu não considero uma planta de difícil cultivo. Todo ano, o que acontece? Eu perco algumas rosetas, tá? Porque não tem, para quem cultiva no tempo, você acaba se acostumando com as perdas. Quem cultiva... Desculpa, gente. Mas é que é verdade, né? Todo ano você vai perder, toda hora você perde planta, né? E aí... é mela, entendeu? Acontece, gente. Mela mesmo, tem jeito. Cultivou isso aqui no tempo, vai melar. Então, você tá vendo esse vaso lindo, maravilhoso aqui? Quando chegar na época da chuva, umas 2 ou 3 rosetas você pode perder. Uma roseta, 2 rosetas, acontece de perder, tá? Olha que lindo, gente. Ai. Só de relar já quebrou o galinho. Aí o que acontece? Aí eu vou juntando, ó, vou fazendo outros vasinhos. E aí você não perde a espécie, né? Mesmo que você perca um vaso desse tamanho, você tem esse aqui, ó, de reserva. Aí você faz o seguinte, coloca ele debaixo de uma prateleira assim, ó. Aqui, por exemplo, ó, lá no fundo, na época da chuva. Assim ele vai molhar, mas não vai molhar tanto. E aí você consegue guardar uma espécie dessa. Coloca ela lá no fundinho da prateleira, sabe? Mais protegido da chuva. Esses pequenos truques, para mim que cultivo no tempo, faz toda a diferença, viu? Mesmo pegando chuva, só de você proteger um pouquinho, já
dá uma diferença aí no cultivo dessas plantinhas, tá? A sétima suculenta aqui é uma planta que também se prolifera muito, bastante. É a prolífica variegata. Essa aqui, gente, ó. O único problema da prolífica variegata é que essa também é uma planta sensível ao excesso de água. Eu cultivo ela ali embaixo, protegidinha um pouco mais do sol. Ela tá um pouquinho estiolada, mas essa plantinha aqui gosta de apodrecer bastante, tá? É uma planta prolífica, mas que tem uma tendência grande de apodrecimento aqui. No primeiro ano de cultivo que eu tive com ela não apodreceu. No segundo ano já apodreceu bastante, mas bastante. Eu não sei se foi o fungo Gnats, né? E agora eu consegui fazer esse vasinho aqui, ó. Então, vamos ver como que ela vai reagir esse ano. Eu ainda tenho um pouco de fungo Gnats aqui, então não sei como vai ser a temporada de chuvas. Proteger da chuva é uma boa ideia, porque é uma planta que derrete na chuva também, ó. A variegação dela é branca, tá, ó. Ela é bem albina. É linda essa planta, gente, bem delicada. Mas eu não consegui deixar ela mais compacta, porque eu estava protegendo ela bastante por conta de que ela estava melando muito na minha mão, na época do Gnats principalmente, tá? Então tá bom. Essa daqui vai ficar como a outra plantinha que é prolífica. Mais uma planta que é muito prolífica é essa Echeveria sleep. Olha, gente, essa plantinha aqui, olha só que gracinha. Ela dá essa florzinha aqui. Agora, essa aqui tá mais amarelinha, mas ela tem um verde escuro, bonito, na época do verão. Ou quando ela não pega tanto sol. Vou mostrar mais uma dela aqui, ó. Essa daqui, gente, eu comprei como pear. Mas, francamente, ó. Sleep. Essa daqui é Sleep. E essa daqui eu comprei como pear. Mas eu acho que é a mesma planta, ó. Flores também são bem similares, né, ó. Então, eu acho que é a mesma, só que com nome diferente. Essa aqui também é uma planta muito prolífica, tá? Ela vai se multiplicando aqui por baixo, ó. Aqui eu tenho mais uma dela, ó. É lindinha. É uma plantinha muito linda. Aqui ela tá amarela, mas ela fica bem verdinha no verão. Eu acho muito fofinha essa planta, ó. Chama Echeveria sleep. Nona que eu quero mostrar é essa daqui, ó. Essa daqui é o Pachyphyton pachytoides variegata. É uma supreme variegata, tá? Olha só a quantidade de broto que saiu, sozinho, gente. Eu só plantei essa cabeça grande aqui e saiu tudo isso aqui, ó. 1, 2, 3. Nesse vaso pequenininho, ó. Essa fofura, Pachyphyton pachytoides ou Supreme variegata, porque eu acho que é igual a Supreme, só que a variegação dela é bem suave, tá vendo? Se você cultivar ela com menos sol, ela não vai ficar assim, tão compacta, e a variegação dela costuma ficar mais evidente com menos sol. Essa é a mesma planta, já bem mais, menos gordinha, e a variegação dela é um pouco mais evidente. Variegatas parece que evidencia mais quando você cultiva com menos sol. Olha só. Que linda que é. Tudo isso aqui, ó, aqui embaixo foi por folha. Então, gente, é uma planta que se prolifera tanto por folha quanto sozinha. Olha que linda essa planta, gente. Facílimo cultivo, não me deu trabalho nenhum durante a época de chuva. Então,
é muito gostoso de cultivar e trabalhar com essa planta. E a 10ª e última suculenta prolífica é a Echeveria Glória. Olha, gente, essa aqui eu comecei com uma cabeça, que é essa daqui. Ela chegou bem miudinha e ela cresce em torre, fica bem alta. Aí o que eu fiz? Eu podei, ó, e já nasceu tudo isso de brotinho. Já cresceu tudo isso. Essa é uma planta que pode ficar bem miudinha se você cultivar ela num espaço pequeno com pouca água. Olha aqui, ó, essa aqui é a mesma. Essas aqui eu fiz por folha. É uma planta, então, muito prolífica, porque você consegue por folha, praticamente 100% das folhas brotam aqui no meu cultivo. E por corte e decapitação. Olha aqui, gente. A folha brotando ali, ó. Tá vendo? Brota no tronco, extremamente prolífica. A Glória, ela tem uma folha, não é aquelas folhas super gordinhas, tá? É uma folha mais fina. Mas não é uma planta que pede muita água, não. Ela aguenta bem. Aqui no meu cultivo, essa daqui tá meia sombra, com umas 4 horas de sol. Essa aqui tá em sol pleno, umas 7 horas de sol. Essa é a diferença entre essas duas, ó. É a mesma planta com cultivos diferentes, tá? Essa aqui tá com estresse hídrico e muitas horas de sol. Essa daqui com poucas horas de sol, com mais 4 horas de sol, mais ou menos. Aí ela fica grande, aberta, bem azul. Essa planta aqui é muito bonita, gente. Facílimo cultivo, tá? E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou encerrando por aqui. O que é isso na boca do Quinho? Ai, 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 ai. Eu não posso chegar perto que ele já deita. Quer carinho? Você quer carinho? Ai, meu Deus. E a Nina também quer carinho, né, Nina? Ai, que bonitinha. Cadê a Nina? Cadê? Ah lá, ciumenta. Ai, Nina, Toquinho. Chegou ciumento, gente. É assim, eu não posso falar com a Nina que chega o ciumento. Tá bom? Eu vou encerrando então o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Já deitou. Ai, meu Deus.